Olá, meus queridos jornadeiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para terminar finalmente esse último vídeo, até que enfim, né? Porque quem teve paciência de assistir os outros vídeos, ou pelo menos alguns deles, deve morrer de raiva de olhar lá vídeos de 40 minutos, né? Bom, infelizmente eu não consegui sintetizar mais do que isso, foi 40 minutos mesmo, para mais. Teve um ou outro que eu acho que foi menorzinho. Mas, finalmente, eu queria falar nesse daqui sobre a taxa de juro real. Né? Pelo menos mostrar como se calcula e como deduzir mais ou menos. Não é uma demonstração rigorosa, só para dar uma ideia de como que se enxerga uma equação que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar no Google. Uma equação que relaciona a taxa Selic e a inflação, e como que usando essas duas, taxa Selic e inflação, vocês obtêm a taxa real. Tem uma equaçãozinha para isso. Eu vou tentar mostrar por que essa equação tem uma cara que vocês encontrariam ela na internet. Tem aquela cara, que é uma divisão. Mas o que significa taxa real? Né? A ideia é a seguinte: se vocês tiverem um dinheiro hoje e estiverem a fim de comprar algum produto hoje, vamos dizer que vocês têm 100 reais. Vou usar valores bem fáceis, inclusive 100 reais, até porque se a gente usar esses 100 reais como referência, sendo a nossa referência, a gente vai chamar ele de um valor total que vai ser 100%. Como nossa referência, ele vai ser o nosso 100%. Então, numericamente, 100 reais como 100%, as porcentagens desse valor de 100 reais vão ser... O número vai acabar ficando coincidente, né? R$1 vai ser igual a 1%, 5% de 100 reais vai ser R$5, então os números vão facilitar para a gente. Então, numa situação onde a gente tem 100 reais em dinheiro, e queremos comprar um produto que custa esses 100 reais. Hoje, se a gente comprar o produto, ficamos sem dinheiro, mas teremos o produto. Mas uma opção é aplicar esse dinheiro no investimento. Vamos supor que o investimento durante um ano, para aquele ano em específico, a Selic Over esteja 8%. Então, se a gente aguardar um ano, o investimento vai fazer com que o nosso dinheiro, rendendo 8%, ele vá para R$108. Por isso que eu quis 100 reais, porque as coisas vão ficar numericamente iguais. 8% é um aumento de R$8 por aguardar um ano. Então é 8% ao ano. Porém, bom, se não existisse inflação, nosso ganho real seria realmente 8%. Porque a gente aguardou um ano para que o nosso dinheiro rentabilizasse, e aí a gente pega os R$108, vai lá na loja e paga R$100 pelo produto. Ficamos com uma sobra de R$8 que a gente pode usar para comprar qualquer outra coisa. Então, o nosso lucro seria R$8 na íntegra. A questão é que a inflação existe. A inflação vai estar atuando no produto, e à medida que a gente está aguardando um ano para o nosso dinheiro rentabilizar, a inflação está fazendo o produto encarecer nesse mesmo ano. Se nesse mesmo ano a inflação foi de 5%, no dia que a gente pegar os nossos R$108 e for lá na loja, o produto vai custar R$105. Qual que terá sido o nosso ganho real? Porque nós não teremos R$8 a mais, que é o que a gente imaginaria se a gente imaginasse que 8% foi nosso ganho real. A gente pega os R$108, gasta o dinheiro e nos sobra R$3. R$3 não é 8% a mais. Então, nosso ganho real não foi 8%. Isso é a ideia de ganho real, taxa de juro real. Seria a diferença, que é os R$3, em relação ao preço do produto no dia que formos comprar. Não em relação ao preço do produto no dia do investimento um ano antes. Se fosse em relação ao dia do produto um ano antes, realmente o ganho real seria 8%.
Mas como o preço encareceu, ganho real é em relação ao preço atual do produto. Como calcular o ganho real? É só calcular a porcentagem do ganho em relação ao preço real do produto. 108 menos 105 é igual a R$3. Quanto é R$3 em relação a 105? Quantos por cento? Já que nossa referência é o 105%, a gente vai falar que o 105% é nosso... 105% não, R$105. Como os nossos R$105 é a nossa referência, nossos R$105 é 100%. E não os R$100 anteriores. Então, R$105 é 100%. Já que é assim, os R$3 que nos sobrou é quantos por cento? Que eu vou chamar de errinho para fazer a alusão à taxa de juro real. A gente poderia olhar aqui e falar, bom, já que a diferença, ao invés de ser de R$8, foi de R$3, que é devido justamente à diferença entre 8% e 5%, a gente poderia falar assim, né? 8% e 5% é diferença de 3%. Isso que causou a diferença de R$3. Então, o juro real é de 3%. A gente poderia ter essa antecipação e olhar para esses números e falar isso. Mas não é. A gente tem que fazer esse cálculo aqui. Regrinha de 3 simples. Quanto que é o nosso juro real? Vai ser 3 dividido por 105 vezes 100%. Fazendo essa continha, teremos 3 dividido por 105 vezes 100%, isso dá 2,86%. Então, se a gente olhasse aqui e fala 8 menos 5, nosso juro real foi de 3. Não, foi um pouquinho menos de 3. Foi de 2,86%. Tranquilo, né? Fazer essa continha. Mas eu quero repetir a conta de uma forma um pouquinho diferente, para que a gente possa tentar olhar para a conta e tentar generalizar uma equação. Vamos guardar esse número aqui, ó. A taxa de juro real foi de 2,86%. Foi devido ao acréscimo de R$3. R$3 é 2,86% de R$105. Mas vamos repetir a conta fazendo o seguinte. Ao invés de calcular quantos por cento é a diferença, ou seja, R$3, vamos calcular quantos por cento R$108 é de 105. Se R$105 é 100%, quantos por cento R$108 é? Vou chamar isso de X. Bom, se 105 é 100%, 108 é um número maior. Então, obviamente, 108 tem que ser um pouco mais de 100%. Se fosse exatamente 105, seria 100% de novo. A gente estaria repetindo. É mais do que 105, tem que ser mais do que 100%. Quanto exatamente? Fazendo essa continha, só fazer a regra de 3. X é igual a 108 dividido por 105, isso vezes 100%. Cento e oito dividido por 105
vezes 100. Isso fica 102,86%. Bom, então 108 é 2,86% maior do que 105. Ele teve um acréscimo de 2,86% em relação ao 105. Justamente por causa dos 3 a mais, porque os 3 representa 2,86% a mais, que está aqui. Isso daqui pode ser entendido como o 100%, que é os R$105, mais os 2,86, que são os R$3. 105 mais 3, que dá os 108. Mas por que eu quis escrever dessa forma? Para a gente olhar o seguinte, o que é o X? O X não é a taxa de juro real. O que o X é? Quem que é a taxa de juro real? A taxa de juro real é só o acréscimo real que nós tivemos no nosso dinheiro. O acréscimo real foi isso, foi 2,86%. 100% foi 105, que é o valor do produto hoje. Mas isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. A gente pode entender o X como sendo escrito da forma de 100% mais R. Quem é R? É o que a gente chamou de taxa de juro real. Se a gente escrever na forma decimal, o que é 100%? O que significa o porcento mesmo? Primeiro vídeo que a gente gravou. Porcentagem significa que o número está dividido por 100. Então, na forma decimal, o que é 100%? 100 dividido por 100, ele é 1. Se a gente for escrever isso na forma decimal, esse x aqui é 1 mais R. Esse x aqui é 100% mais a taxa de juro real. Agora, guarda isso aqui por enquanto. Vou escrever isso aqui. Ó. O x é igual a 1, que é a mesma coisa que 100%, mais essa taxa de juro real aqui. Essa conta aqui foi coerente, né? A gente meio que repetiu a conta. Antes a gente tinha feito a conta no lugar de 108 era 3. Aí a gente achou só o 2,86 sozinho. E aí a gente acrescentou o 105. Então a gente acrescentou 100%. Então ao invés de 2,86% sozinho, ficou 102,86%. E aí a gente achou, ao invés de só o R, achou mais um. 100% a mais. Mas qual a utilidade disso? É porque eu quero olhar essa parte da conta. Vamos olhar essa parte da conta. Assim como, olhando só isso daqui, ó, olhando só o 102,86, eu posso dividir esse número em duas partes. Uma parte representa 100% e a outra parte representa só o acréscimo, que é a taxa de juro real. Esse 100% é o meu 105. É o preço atual do produto e isso daqui é o acréscimo de juro real. Mas vamos olhar esses dois números dentro do parêntese. Esses dois números dentro do parêntese, x é igual. Esses dois números é o quê? Eu posso fazer a mesma coisa com eles. Esses dois números é os valores em reais, R$108 e R$105. Mas eu vou representar eles na forma de porcentagem só para vocês entenderem a ideia. Tá? Isso não é rigoroso como uma demonstração matemática, mas funciona. Vamos imaginar que esses R$108 eu posso representar eles como 108% final aqui. R$100 foi aplicado no investimento, virou R$108. Por quê? Porque teve uma incidência de 8%.
Então isso daqui foi R$100 mais 8% desses R$100. 8% de taxa Selic. Então eu posso escrever esses R$108 como sendo 100% que eu tinha antes, que era os R$100, mais 8% de taxa Selic, que era o que a gente achava antes que poderia ser o juro real, mas não é. É só a taxa que o banco fala que o seu dinheiro vai render. E a gente esquece que o produto que a gente vai comprar, se a gente esperar, ele vai ficar mais caro, que é a inflação. Então isso daqui, o banco fala, seu dinheiro vai render isso, e vai. Mas a taxa de juro real é quando a gente compara esse rendimento com o preço do produto naquela época que ficou mais caro. 100% mais 8% foi o que fez virar esses R$108 aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa. É o 100%, que foi os meus R$100, só que ele virou 105, que é o número que está aqui embaixo, porque teve um acréscimo de 5% da inflação. Mais 5% da inflação. E esse 100% aqui? Eu vou parar de escrever ele, porque 100% vale 1. Então, em vez de eu continuar escrevendo 100%, eu vou só escrever que é 1 aqui e pronto. E eu não preciso escrever 1, né? 100 dividido por 100 é 1. Então, o que é isso? O que tem aqui no numerador e no denominador dessa fração nesse parêntese? O que está aqui em cima é o valor inicial do meu dinheiro mais o acréscimo do Selic. E o que está aqui embaixo é o valor inicial do meu dinheiro mais o acréscimo da inflação. 100%, vamos passar isso para decimal, é 1. Mais, e o que é esse 8%? Eu vou chamar de J, que J é o juro Selic. Dividido por 100% é 1, mais 5%. Nesse nosso exemplo, eu vou chamar de I, que representa a inflação. Vamos concluir agora. Como que a gente faz a conta? Faz uma regrinha de 3, relacionando o valor atual do produto, chamando ele de 100%, com o valor do rendimento. A inflação entrou no valor atual do produto. Ele alterou o valor do produto, que era um valor, e transformou ele num outro valor que atualizou. É o valor atual do produto. A inflação entrou lá. E esse é o valor do nosso dinheiro após o rendimento. E aí a gente descobre qual que é a porcentagem do valor rendido em relação ao valor atual do produto. A gente faz essa continha. Descobrimos o X. Quem que é o X? É 100% mais o juro real. Então o X é 1 mais R. Esse R é o juro real. E descobrimos, olhando para dentro desse parêntese, que podemos interpretar esse parêntese como sendo o valor anterior que a gente tinha do dinheiro, que era 100%, mais a taxa que incidiu sobre o dinheiro e fez ele render. Ou seja, a taxa Selic. Mas o que está no denominador era o dinheiro que a gente tinha antes, que era 100%, mais a inflação. Então, esse parêntese pode ser escrito assim: 1 mais a taxa de rendimento dividido por 1 mais a taxa da inflação. E isso é igual a quanto? É igual ao X. Mas o X é quanto? Eu vou reescrever ele aqui, ó. Nossa conclusão agora é essa daqui. Quem que é o nosso X? 1 mais R. É igual a quanto? É igual a esse parêntese, que é 1 mais J, que é o rendimento da taxa Selic, dividido por 1 mais a inflação.
Essa é a equaçãozinha que a gente encontra no Google se vocês forem pesquisar sobre taxa real, taxa de juro real. Mas quem é a taxa de juro real que a gente quer? É o R, não é? Isolamos o R. Como que a gente isola o R? Tem um aqui, eu quero sumir com esse 1. Se tem um somando, vamos subtrair um dos dois lados. Subtrai o 1 do lado esquerdo e subtrai o 1 do lado direito. Vai ficar 1 mais J dividido por 1 mais I menos 1. Fica assim. Resumo da ópera. Eu estou pensando o seguinte. Eu fiquei com vontade de gravar outro vídeo porque eu não senti que eu consegui falar numa sequência muito clara. Eu fiz um certo vai e vem na minha fala que talvez possa confundir um pouco. Mas eu tô cansado, eu acho que eu vou deixar esse vídeo, viu? Se ficar muito confuso, vocês me avisem que eu tento fazer alguma coisa depois. Mas essa é a equação que a gente usa para juro real. Vamos fazer alguns exemplos com ela. Eu não tive tempo de olhar uma tabela de histórico de CDI de anos anteriores e de IPCA de anos anteriores para ver quão longe e quão perto o CDI e o IPCA ficam um do outro, para saber como que o valor do juro real fica. Tipo, a gente tem que analisar para saber se é vantagem para a gente o CDI alto e, consequentemente, o juro alto, a inflação alta também. Isso é vantagem? Ou o CDI baixo e juro baixo? Estamos num momento em que o Selic está muito baixo. Na verdade, o Selic está tão baixo que eu acho que eu olhei hoje, ele está praticamente igual à inflação. Se eu não olhei errado, ele está 3,67, 65, não lembro, uma coisa assim. Ele está igual ao IPCA. Mas eu acho que é de propósito, porque Tesouro Direto, pelo menos durante essa época de pandemia, parece que eles não estão nem pensando em rentabilizar. Parece que eles estão querendo congelar a rentabilidade dele. Mas a questão é, CDI muito baixo e CDI alto, qual é melhor pra gente? CDI alto é melhor. Só que quando é que o CDI está alto? Quando a inflação está alta. Então, tipo, o CDI ser alto não resolve muito se a inflação for muito alta também. Porque a gente olha aqui, nessa equação, CDI alto significa que esse J vai ser alto, só que o I também vai ser alto. A gente tem que ver qual a consequência disso para o resultado final do R, que é a taxa de juro real. Então a gente tem que calcular a taxa de juro real para ver, na verdade, qual é a diferença. Qual é o impacto entre CDI alto e inflação alta? O CDI está muito baixo, mas em compensação a inflação também está baixa. O que importa é qual vai ser a taxa de juro real. Vamos pegar duas situações. Uma situação onde o CDI... Deixa eu pegar um azul aqui. Uma situação onde o CDI está 12%. E o IPCA está 10%. E outra situação, não lembro disso daqui acontecer. Tá? Eu tenho uma leve impressão de que quando a inflação está alta, tipo IPCA 10%, o CDI vai estar mais do que 12%. Me parece que quando a inflação está alta, o CDI tende a ficar um pouco mais longe do IPCA. É o que eu tenho uma lembrança de ter observado. Mas, como eu disse, eu queria ter comparado isso e não fiz essa comparação
dos históricos anteriores, para ver como que o IPCA e o CDI se comportam um em relação ao outro quando eles estão altos e quando eles estão baixos. Mas beleza, vamos fingir que quando eles estão altos, eles vão ficar 2% de diferença um do outro, e quando eles estão baixos, também vão ficar 2% de diferença um em relação ao outro. Então, primeiro, nessa situação. E segundo, numa situação onde o CDI vai ser 6% e o IPCA vai ser 4%. Nas duas situações, a diferença entre CDI e IPCA é 2%. Nas duas situações, o CDI é 2% maior do que o IPCA. Qual que é melhor para a gente? O de cima ou o de baixo? Para a gente como investidor. Então, o R é. Na primeira situação, temos 1 mais 12% dividido por 1 mais 10% menos 1. Lembrando que esse resultado aqui não vai estar na forma de porcentagem, vai ter que multiplicar por 100, tá? Já vou colocar aqui esse resultado vezes 100%. Esse resultado vezes 100% fica, deixa eu fazer isso na calculadora. Lembrando também que não pode deixar de esquecer de colocar, digitar o símbolo de porcentagem sem somar o 12 com 1. Não pode somar esse 12 com um 1 aqui, senão vai ficar 13, só que esse 1 não é porcentagem, o 12 é. Então, 1 mais 12%, isso tem que ser dividido com... Vou mostrar como que eu vou fazer, porque vocês vão ter que fazer essas duas contas separadas. No caso aqui eu não vou fazer separado, mas eu vou usar um parêntese. Porque vai ser o seguinte, se a gente digitar assim, ó, vou mostrar na calculadora para vocês. Ó, 1 mais 12 dividido por 1 mais 10%. Se vocês fizerem assim, 1 mais 12% igual. E dividir isso por 1, aí, na hora que vocês apertarem mais, aí já lascou, porque o próximo número que vocês digitarem, 10, esse 10 não está dentro da divisão. Só o 1 que está dividindo o 1,12. O 10 não está mais dividindo, o 10 está somando 1,12 dividido por 1. Então não pode fazer assim. Então é 1,12 dividido, abre parêntese, por 1 mais 10%. Fecha parêntese. Eu sempre que você quer uma soma inteira, 2, 3 números somando, multiplicando todo um número, dividindo todo um número, eu coloco parêntese para a calculadora entender, por exemplo, que esses dois números estão dividindo 1,12. Tanto 1 quanto 0,1, os dois têm que dividir 1,12. Então, vocês podem usar esse recurso, colocar o parêntese. Mas, outro recurso que vocês podem fazer é fazer essa conta separada. Faz 1 mais 12%, reserva o número, 1 mais 10%, reserva o número, depois divide os dois. Então, deu um certo número aqui, 1,018 menos 1. Isso vezes 100%. O resultado disso é... O R dá 1,82%. Beleza. Primeira situação aqui em cima. CDI e IPCA alto, com a diferença de 2% entre eles. Segunda situação. CDI e IPCA mais baixo, mas também com 2% de diferença entre eles. 1 mais 6% dividido por 1 mais 4%. Isso menos 1 vezes 100%.
Isso é igual. Então, 1 mais 6% dividido por 1 mais 4%. Deu um erro aqui na calculadora. 1 mais 6% dividido por 1 mais 4% é igual a menos 1 vezes 100. Isso aqui deu taxa de juro real igual a 1,92%. Olha só que interessante. Se a diferença entre CDI e IPCA forem iguais, no caso do CDI ser menor, é melhor do que o CDI alto. O CDI é alto, mas a inflação também é alta. E aí acaba que vale mais a pena o CDI ser mais baixo. Embora a gente pense que o CDI alto é melhor pra gente. Né? Mas não. O juro real foi melhor. 1,92. Agora, só por curiosidade, como eu disse, o que eu vejo, na verdade, é quando a inflação está baixa e o CDI está baixo, a diferença entre CDI e inflação é 1. Eles estão mais pertinho. Mas quando a inflação está alta, eu vejo o CDI um pouco mais longe. Tipo, CDI e inflação, quando eles estão baixos, fica 2, 3% de diferença. Mas quando a inflação está alta, o CDI fica 4, 5% de diferença. Essa é a impressão que eu tenho de pouca observação que eu fiz. Tem que concluir isso direito, tá? Eu estou jogando essa informação, mas eu quero observar isso direito e sugiro vocês observarem também, porque pode ser que eu esteja falando besteira. Mas, se realmente isso for verdade, eu quero pegar uma terceira possibilidade, que é o caso de CDI e IPCA altos, mas com uma distância maior entre eles, tipo 4% e não 2%. Os dois aqui foram 2% de distância entre eles, né? Mas numa situação onde o CDI é 14% e o IPCA é o 10% ainda. Quão melhor fica essa taxa de juro real agora? Mais 14% dividido por 1 mais 10% menos 1 vezes 10, vezes 100. Esse R vai dar 1 mais 14% dividido por 1 mais 10% menos 1 vezes 100. Melhora muito. 3,64%. Se for verdade que o IPCA e o CDI realmente aumentam a distância entre eles na época de inflação mais alta, pode ser que a taxa de juro real realmente fique mais vantajoso para o investidor do que na época em que o CDI for mais baixo. Tem que verificar isso direito, hein? Mas por enquanto é só isso. Qualquer coisa a gente conversa, tira as nossas dúvidas, eu pergunto, vocês perguntam e vê se a gente surge mais coisas interessantes que a gente possa discutir no Telegram e lá no Hotmart. Muito obrigado a vocês e bons estudos para nós todos. Grande abraço!